Nós estamos em contato com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Ele está em Manaus acompanhando essa rebelião e esse massacre que aconteceu num dos presídios de lá, falando sobre a violência no sistema penitenciário em todo o Brasil. O ministro gentilmente nos atende. Bom dia, ministro. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, bom dia a você, bom dia ao professor Vila. Antes de tudo, um bom 2017 a todos vocês. Para todos nós, ministro. Começo perguntando ao senhor o seguinte: essa medida adotada emergencial, ou seja, a separação dos presos, a realocação desses presos em outros presídios, ela será acompanhada de que outras medidas efetivas? Porque me parece que a separação dessas facções por áreas dentro dos próprios presídios, ou mesmo colocando em presídios diferentes, não tem sido efetiva. A comunicação entre os integrantes dessas facções acontece e as guerras entre elas também, como nós temos assistido, não só nesse caso de Manaus, mas em outros presídios, né? Na verdade, nós estamos aqui para dar apoio ao governo estadual, é um presídio estadual, a questão do sistema penitenciário há muito tempo no Brasil, e isso é relevantíssimo. Há muito tempo no Brasil não é tratada de uma maneira coordenada entre os estados com apoio do governo federal, e quando eu digo maneira coordenada, é um apoio financeiro efetivo, para que nós possamos fazer algo que já é determinado desde 1988 pela Constituição, que não é a separação por facção, por organização criminosa, mas a separação é por tipo de crime, é por periculosidade de criminoso. É isso que nós devemos fazer. Para poder fazer isso, nós temos que construir mais presídios de segurança máxima e temos que tirar, isso é algo que eu defendo há muito tempo, temos que tirar da penitenciária aqueles que não precisam estar, que são presos provisórios por crimes sem violência ou grave ameaça, e deixar mais tempo aqueles que efetivamente precisam ficar como esses criminosos que praticaram esses crimes bárbaros anteontem aqui em Manaus. Para isso, já na quinta-feira passada, ou seja, antes dessa ocorrência violentíssima, o governo federal, por determinação do presidente Michel Temer, nós liberamos 1,2 bilhão de reais para a construção de presídios e para equipamentos de segurança em presídios, scanners, raio-x, para impedir que entrem armas, entrem celulares em presídios. Todos os estados tiveram uma mesma cota nessa primeira liberação de 45 milhões. Aqui mesmo, no estado do Amazonas, vão construir mais 2 presídios rapidamente para que possam ter mais quase 1.400 vagas, só que com segurança. Não adianta também só construir presídios e continuar entrando armas, continuar entrando celulares. É necessário, então, essas duas medidas rapidamente. A construção de presídios para podermos separar os presos pela sua periculosidade, não porque pertençam a um grupo A, B ou C. Nós não podemos concordar que um grupo A tenha controle do presídio X, que o outro do presídio Y. O Estado, o poder público é que deve ter o controle. Sim, ministro Alexandre de Moraes, perguntar uma questão para o senhor, uma delas, né, eu acho que uma das questões importantes, que o senhor em parte já tocou, mas quando é que o Estado vai ter controle dos presídios? Quer dizer, até quando nós veremos agora, inclusive nesse caso de Manaus, que não é o primeiro, infelizmente, provavelmente não será o último, você tem armas dentro do presídio, celulares, né, as facções criminosas continuam uma espécie de privatização dos presídios controlados pelas facções criminosas. Até quando isso? Até quando que o Estado não vai ter controle de uma coisa tão simples que é do presídio? Professor Vila, veja, essa questão é a mais importante e que foi, não diria nem relegada a segundo plano nas últimas 2 décadas, mas foi simplesmente ignorada. A questão penitenciária é uma questão de segurança pública. Nós não podemos tratar, de um lado, a questão penitenciária isolada e do outro a questão da segurança pública, porque as ordens para praticar crimes, a questão de separação de criminosos, tudo isso repercute e tem reflexos na questão criminal. Não se pode deixar, como você bem salientou,
é que organizações criminosas, grupos controlem presídios, entrem armas, entrem celulares. Como fazer isso? Obviamente que isso é um trabalho que requer dinheiro e prioridade. E essa hoje é a nossa prioridade. Além desse 1,2 bilhão, nós vamos liberar ainda nesse semestre mais 1,8 bilhão de reais. São 3 bilhões que estavam contingenciados, ou seja, 3 bilhões que o governo anterior ele não gastava para fazer superávit primário, que deveriam ter sido aplicados em presídios de segurança máxima para separar os presos perigosos, em bloqueadores de celulares. Já há cerca de 2 meses eu me reuni com todos os secretários de assuntos penitenciários pedindo para que eles escolhessem 30% dos presídios em cada um dos estados para nós iniciarmos com mais 150 milhões de reais o bloqueio de celulares nesses presídios mais importantes, com presídios separados por presos perigosos, com bloqueadores de celulares, com scanners. Nós estamos adquirindo, e não é uma compra, é aquisição de serviço, mas adquirindo 3 mil scanners para colocar em todos os presídios, para evitar, de um lado, o que muitas vezes fere a dignidade da pessoa que vai visitar o preso, que é aquela revista íntima, principalmente nas mulheres, mas ao mesmo tempo para garantir a segurança da sociedade, passando pelos scanners para não levar facas, não levar armas, não levar drogas. Quem deve controlar os presídios é o poder público. E o poder público consegue controlar tendo presídios de segurança máxima para isolar lideranças, bloqueadores de celulares e instrumentos como scanners e raio-x para não permitir esse leve trás de armas e outros instrumentos. Passa também, ministro, por um trabalho mais efetivo também da Justiça. O CNJ havia alertado para algumas questões já envolvendo esses presídios e mesmo sobre um avanço, uma velocidade um pouco maior no tratamento de casos, presos que já deveriam talvez ter sido soltos e continuam por lá, casos que ficam pendentes, uma avaliação mais adequada desses criminosos que apresentam um risco muito alto. Isso também entra nessa conta? Isso vai ser revisto também, ministro? Essa é uma outra questão importante, mas eu não diria que eventual atraso da Justiça, que obviamente precisa realizar mais mutirões, há necessidade, apesar do Poder Judiciário estar sobrecarregado com isso, mas óbvio que o eventual atraso do Poder Judiciário não justifica uma questão bárbara como essa que ocorreu. Não é porque um processo vai demorar um pouco mais, um pouco menos, que as pessoas podem ficar decapitando as outras. O que nós temos que fazer, e esse é um ponto que eu venho tratando o semestre passado inteiro, e agora até o final de janeiro nós vamos lançar o Plano Nacional de Segurança, onde 2 pontos importantíssimos do Plano Nacional se encaixam nessa questão, mutirões, não só para os presos já definitivos, mas principalmente para os presos provisórios que não precisam estar lá. Nós temos no Brasil 630 mil presos, sendo que uma média de 40% de presos provisórios, ou seja, que ainda não foram condenados. E vários deles são presos que praticaram crime sem violência ou grave ameaça. Eu insisto muito nisso, que o Brasil, a legislação brasileira, prende muito, mas prende mal. Prende quantitativamente e não qualitativamente. Aqueles presos perigosos que precisam ficar mais tempo na prisão acabam sendo liberados com 1/6 da pena por falta de espaço. Mas, ministro, desculpe interrompê-lo. O senhor está fazendo uma brilhante radiografia, ministro Alexandre de Moraes e tal. Quando o senhor coloca esse dado dos 630 mil presos, né, com 40%, né, não era, vamos dizer assim, pratalar, né, numa linguagem mais popular, né? Por que isso não é feito? A pergunta sempre que se coloca, ministro, o diagnóstico realmente é correto que o senhor faz, apresenta as possibilidades de mudança e tal. Por que isso não é implementado nas 27 unidades da federação, ministro? Veja, o que ocorre talvez até como uma reação à violência crescente, há uma tendência de manutenção dos presos provisórios nas penitenciárias, nas cadeias públicas, no CDP, ou seja, presos.
porque falta por parte também, nós não podemos somente colocar essa responsabilidade nas costas do Poder Judiciário, falta muitas vezes oferecer ao juiz, na hora que vai analisar a liberação ou não daquele preso provisório, falta a disponibilidade de medidas restritivas, de uma fiscalização maior, de tornozeleiras eletrônicas, de medidas de prestação de serviço à comunidade. É isso que nós estamos preparando. Na verdade, já encerramos a preparação e vamos lançar no Ministério da Justiça, professor Vieira, é o que eu chamo de um cardápio de hipóteses para o juiz, para que ele tenha uma tranquilidade maior na hora de conceder a liberdade provisória para crime sem violência ou grave ameaça, mas sabendo que aquela pessoa não vai simplesmente ser solta. Essa pessoa vai ser acompanhada com uma tornozeleira eletrônica, ou essa pessoa vai prestar um serviço à comunidade que vai ser fiscalizado, porque a população também, ela não aguenta mais essa com razão, mas esse ditado popular de que a polícia prende e a justiça solta. Não é culpa da justiça, às vezes, que a pessoa solta pratica um outro crime, é que ela não está sendo fiscalizada. Então, para ser extremamente objetivo, o que falta para que nós possamos liberar aqueles que precisam ser liberados, e aqueles que precisam ser liberados são aqueles presos provisórios que praticaram um crime sem violência ou grave ameaça. Nós precisamos de duas coisas: um mutirão de audiências de custódia, ou seja, para verificar, você precisa mesmo estar preso, e o Poder Executivo, e isso o Ministério da Justiça vai oferecer ao Poder Judiciário, o Poder Executivo, federal, junto com os estados, chegar com um cardápio de possibilidades. Essa pessoa praticou um furto qualificado, não teve violência ou grave ameaça, mas precisa ser monitorada. Está aqui o monitoramento, para também não ficar simplesmente solta. Quero agradecer ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que gentilmente atende o Jornal da Manhã, atende a reportagem da Jovem Pan. Ministro, muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço, bom dia a vocês e a todos os seus ouvintes.